O declínio relativo da economia dos Estados Unidos traz uma série de preocupações. A predominância do dólar como moeda forte, como uma moeda de reserva, faz com que países como o Brasil tenha uma imensa reserva cambial. E isso não é diferente em outros países do mundo. Então, China, Japão, Arábia Saudita e vários outros países têm grandes reservas cambiais em dólar. E da ótica do investidor, olhando sobre esse aspecto, quando eu tenho uma moeda que era muito forte, começa a ficar mais fraca, ainda forte, claro, mas menos do que antes, eu começo a ter uma desvalorização, inclusive dos meus títulos, os títulos que estão na minha mão. Esses títulos em dólar, títulos da dívida dos Estados Unidos, começam a se desvalorizar de uma forma muito expressiva. E isso faz com que todo mundo que tenha um papel na mão e ele está desvalorizando, repense a sua estratégia. Então, não é à toa que começa a se pensar no BRICS sobre uma moeda alternativa, países europeus pensam sobre uma moeda alternativa, muitos bancos centrais compraram ouro nos últimos tempos, com destaque para a China, e essa troca de buscar alternativas tem sim justificativa. Você mesmo, como investidor, também faria o mesmo. Então é importante a gente ter essa ótica de que estamos em um momento onde o dólar perde a sua relevância. Quais são os principais motivos? Nós temos na moeda americana um certo exagero na sua emissão. Se emitiu muita moeda, se fez uma grande emissão de moeda, e os investidores no passado tinham a certeza que os Estados Unidos não teria absolutamente nenhuma dificuldade de honrar esse compromisso. Afinal de contas, a taxa de juros era bem baixa, era muito fácil para os Estados Unidos pagar com os próprios impostos, só que isso vem mudando. As políticas recentes, elas dão conta de uma tentativa de diminuir impostos, principalmente por uma política que é populista, do ponto de vista de agradar o eleitorado, de buscar reeleição, então de diminuição de impostos, e ao mesmo tempo essa taxa de juros subiu muito. Então hoje, em uma dívida que os Estados Unidos têm, que bate cada vez recordes, nós temos a taxa atual, se toda essa dívida fosse renovada a taxa atual, claro que não é assim, os vencimentos são em vários anos diferentes, mas se fosse renovar toda a dívida à taxa atual, nós teríamos aí um problema enorme para os Estados Unidos pagar essa dívida, beirando até o impagável. Então, nesse sentido, nós temos uma certa desconfiança. Então, a própria emissão de moeda dos Estados Unidos fez com que cada vez mais fosse necessário emitir, as pessoas começam a ficar desconfiadas com esse lado fiscal nos Estados Unidos, os investidores pedem mais rendimento para poder emprestar para os Estados Unidos e isso é uma bola de neve. Em algum momento isso pode estourar, sendo um grande gatilho um decréscimo na economia. Porque sempre se olha a economia de um país, o quanto ela gera de impostos no seu governo e o quanto esse governo vai pagar os seus impostos no futuro justamente apostando nesse crescimento. A economia vai ficar cada vez maior e eu também vou ter cada vez mais impostos para pagar minha dívida. O oposto seria, e o desespero para os investidores, a economia começa a decrescer. A gente tem uma estagnação ou começa a ter um decréscimo dessa economia e aí nesse momento pagar essa dívida começa a se tornar inviável, porque é uma economia menor e também os investidores vão ficar mais desconfiados, vão pedir mais rendimento nos seus títulos e essa bola de neve ela tende a caminhar muito rápido, ela se transforma em um problema severo muito rápido. E é por isso que os Estados Unidos ele fica realmente ali no fio da navalha. É uma situação muito difícil e que, claro, que existe saída, claro que nós estamos falando de um dólar que continua sendo reserva de mercado, de países, reserva para investidores, um porto seguro para os investidores, mas cada vez mais perde esse posto de uma grande moeda segura. Então, nesse momento, nós podemos falar que os Estados Unidos está em declínio, um balanço na sua economia poderia ser catastrófico, porque a gente teria um efeito cascata de cada vez mais o dólar perder valor. E é claro que, como investidores, a gente deve ficar atento a eventualmente diminuir essa exposição, ainda que seja impossível ter zero exposição, porque o próprio país também tem dólares, mas diminuir a nossa exposição a ativos financeiros vinculados ao dólar e aumentar a nossa exposição a ativos financeiros vinculados a outras moedas, o próprio real no Brasil. Isso é um movimento cíclico que já aconteceu outras vezes. Arredondando, a primeira década aqui do 2000 até 2008, ali até a crise, então essa primeira década do milênio, nós tivemos ali uma predominância, uma grande valorização de países emergentes. Depois nós tivemos um momento onde os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, foram muito bem essa segunda década. E agora nós estamos na terceira década e pode voltar esse ciclo de países emergentes indo melhor do que países desenvolvidos, em especial nessa balança, falando de países agora BRICS em relação aos Estados Unidos. Então nós podemos ver essa mudança. E quando a gente muda também os nossos ativos, as rentabilidades tendem a ser também muito altas.
Quando eu iniciei no mercado financeiro, lá em 2005, entre 2005 e 2008, as rentabilidades para quem investia no Brasil eram muito maiores do que 30% ao ano. Dependendo do tipo de ativo, a gente estava falando em rentabilidade de 50%, 60% ao ano. Então, momentos em que esse jogo vira, onde esse ciclo muda, as rentabilidades elas são extremamente potentes, muito expressivas. Então, esse é um momento importante de ir comprando títulos públicos de longo prazo do Brasil, prestando alguma atenção nas ações, iniciando carteiras de ações. Faz muito sentido o movimento hoje de trazer dinheiro para o Brasil. E não é à toa que investidores estrangeiros também vêm para o Brasil, também compram esses ativos e também estão buscando diversificar a carteira e não ficar só em dólar. Então, vamos ficar atento a todos esses movimentos e vale a pena pensar assim na aposentadoria, pensar assim no longo prazo e principalmente estar atento à exposição ao dólar.